Obrigada. Bom dia, gente. Prazer estar com muitos aqui mais uma vez, novamente, né? Que bom, estamos entre amigos aqui hoje. Paula, doutor Pedro, tudo bem? Bom dia. Prazer estar aqui com vocês também para falar de um assunto tão importante. Ai, vamos ter que ficar fazendo assim, né? Desculpa os que estão de costas aqui. Para falar de um assunto tão importante, sabe que a gente estava comentando sobre esse evento da comunicação, né, Paula? Doutor Pedro, na área médica, porque há alguns anos atrás, quando eu comecei na comunicação, os médicos não podiam falar em rede social, o CRM não permitiam que se falasse nas redes sociais, e quando iam, por exemplo, no programa de TV, a gente tinha que colocar o CRM com um cuidado assim absurdo, porque nem pensar em fazer algo que configurasse algum tipo de propaganda, né? E que bom que isso mudou, porque faz com que essa geração de médicos, né, e os médicos possam levar informação para a população, né? Porque as redes sociais aproximou a comunicação, a informação, e a gente tem uma sociedade mais bem informada sobre saúde. Então, um grande avanço, né, para a medicina. Mas vamos lá. Vamos começar pela Paula, pelas damas, doutor Pedro. Para a gente poder saber, Paula, na comunicação, isso é um fato, porque médico estuda ciência. Ciência são artigos científicos, né? E quando vai para a comunicação, nas redes sociais, na TV, nos canais, hoje, tem que tomar um cuidado para que essa comunicação não seja científica, né? E difícil para que nós, né, entendemos o que eles estão falando. Como que faz isso? Como que a gente tira esse paradigma dos cientistas, dos médicos, psicólogos aqui, para falar uma comunicação mais clara? O grande desafio é não sermos muito técnicos, parecer que a gente está numa aula de anatomia, né? Temos que conectar com o ser humano. Então, realmente traduzir, simplificar as palavras. Já vi várias situações de pessoas falarem que a pessoa estava com uma cefaleia e ela pensa, meu Deus, que doença grave é essa? Por desconhecer uma palavra difícil. Ah, você está com uma disfunção audiológica. Meu Deus, isso é grave, isso é crônico, eu vou morrer? Não, olha, eu vou fazer um exame, vou olhar dentro da sua orelha e vou ver o que está acontecendo. Óbvio que aqui a gente está falando de alto padrão, você tem que conhecer o seu público, mas o que melhor do que simplificar? Né? Seres humanos gostam de se relacionar. A gente quer saber se a gente pode confiar no médico, se a gente não vai morrer na mão dele. A gente não está numa situação ideal, às vezes, quando vai procurar alguém da área da saúde. Ou a gente não está bem com a autoestima, quer procurar uma questão de harmonização, uma correção, ou a gente está doente, a gente não está bem, então a gente precisa de acolhimento e não de alguém querendo nos impressionar. Tomar cuidado para não ser essa coisa também muito forçada, né? Naturalidade, autenticidade, falar do que você sabe e principalmente daquilo que você ama. O doutor Pedro fala de um assunto íntimo para os homens em específico. Não é uma tarefa fácil, doutor Pedro, porque você lida com a masculinidade, muitas vezes ainda com esse machismo, da virilidade do homem. Doutor Pedro fala da saúde íntima masculina e ele faz harmonização peniana também. Doutor Pedro, como que você quebrou esse tabu? Você foi para as redes sociais falar disso? Como que foi esse encontro? Você fez curso com a Paula para isso? Como é que você se encontrou? Porque muitos dos profissionais, ginecologistas, as mulheres aqui, como que se fala disso? E como que você encontrou esse caminho dentro das redes sociais? Bom, primeiramente, bom dia. Antes de responder, gostaria de cumprimentar dois professores que estão aqui, o Dr. Carmen e a doutora Neuza. São meus professores de faculdade, uma honra aí estar diante de vocês. Bom, é uma tarefa muito difícil, realmente, André, sabe? No começo, até hoje, muita gente não sabe que existe isso, né? É um tema que a própria estética íntima é um tema que chegou recentemente à sociedade médica, né? Eu fui fazer um treinamento fora, esse treinamento existe há 2 anos. Então, é algo muito novo, né? Mas que veio para ajudar aquele homem que, às vezes, tem uma dor, uma ferida ali na autoestima dele. E como falar isso justamente sem transcender a linha do apelativo, né? A gente tem que ser informativo sem ser do chulo. Isso, porque a gente percebe muitos colegas que engajam nas redes sociais, tem lá não sei quantos mil compartilhamentos, mas a gente percebe, eu estou falando especificamente da minha área, da urologia, a gente percebe que teve algum tom humorístico naquele vídeo, tudo mais, e às vezes não é o nosso objetivo, levar humor à pessoa, né? E sim informação e saber que, às vezes, um problema que ela vem sofrendo há anos tem solução.
A forma como eu encontrei de falando isso foi justamente me expondo e tentando respeitar essa linha, né? Sempre com o apoio da equipe de marketing, sempre cuidando para que isso não ultrapassasse, mas usando termos de maneira simples, sem ser vulgar e sem transcender aquilo que as próprias plataformas nos permitem, né? Eu não posso chegar e falar um termo muito chulo e acho que... Seriedade. Seriedade, sim. É um assunto sério que acho que chama atenção porque muitos homens sofrem com isso. Tem muitos homens com problemas de autoestima. E eu não estou falando nem... Às vezes o pessoal está pensando na estética íntima, remete justamente ao tamanho do órgão genital. Mas existem doenças funcionais penianas que muita gente desconhece. Eu trato uma doença que chama doença de Peyronie. É uma doença, talvez muita gente que nunca ouviu falar que existe. Ela remete a um pênis torto, disfuncional. O paciente não consegue ter uma relação com a parceira, com a parceria, porque ele tem um pênis funcionalmente torto. E é uma das doenças que a gente trata e muita gente não comenta. O que eu mais ouço, o que eu mais ouço do paciente é assim: doutor, até acontecer comigo eu não sabia que isso existia, porque ninguém fala de algo tão íntimo assim. Então o nosso papel é levar essa informação de maneira simplificada, como a Paula disse, né? Eu acho que isso é muito importante, e de maneira a trazer esse paciente para a gente, tocar na ferida dele e trazer ele entender que muitas vezes o problema dele tem solução. Que bom, né? Que a medicina chegou nesse lugar para levar esse tipo de informação. Ô Paula, quando a gente fala de comunicação médica, a experiência do paciente ele começa antes, na recepção, no atendimento, nas meninas que estão ali na linha de frente para receber o paciente. E hoje a gente sabe que às vezes um robozinho, né? Para consulta, clique 1, para dúvidas, clique 2, para não sei o quê, 3, até achar aonde que vai marcar a consulta. Como que se faz isso para que realmente esse processo de atendimento comece ali? Tem as meninas da recepção aqui? Quantas tem aqui hoje de atendimento? Que eu sei que tem. Aqui. Olha, bastante. Vamos então falar com elas. Como que começa esse processo, Paula? Gente, elas são a linha de frente. Sim. A sua consulta pode ser maravilhosa, mas se quando você chega ali, ou desde o WhatsApp, no telefone, isso não é bem feito, pode prejudicar a continuidade ou expansão aí dos seus negócios. E, na verdade, o treinamento resolve tudo. Gente, sou suspeita para falar isso, mas treinar te leva à excelência. Então, fora você ter um treinamento, orientar. Como a gente falou até agora, tratar o ser humano. Né? Não ser um robô, mecanizar aquilo que você está fazendo. Então, a pessoa chegou, você olha no olho, você tem uma voz acolhedora, você oferece um café, uma água, fala onde ela tem que aguardar, fala os próximos passos do que vai acontecer para ela ficar menos ansiosa. Então, são vários detalhes que a gente pode trabalhar para que essa pessoa tenha um atendimento mais humanizado. Por mais que a gente agilize hoje com os robôs, com os atendimentos mais de inteligência, nada substitui o ser humano. Porque até para fazer perguntas para esses robôs, você precisa ter repertório. Você precisa saber fazer essas perguntas para tirar o melhor dessas ferramentas. Ai, simpatia, né? Simpatia, um sorriso, olho no olho. Ai, imagina aquelas recepcionistas, né? Chata, mal-humorada, estressada. Isso já está fragilizado, porque às vezes está indo no médico. Exato. Você está fragilizado, como o doutor falou. Muitas vezes não está no seu melhor estado. Você quer ser acolhido. No mínimo, e começa ali, né? Muito bom, meninas. Olha aí, legal. O doutor, você contou desse caso desse paciente que tinha essa questão, né, da doença peniana. Imagino que essa seja uma história que marca, né, quando chega com esse tipo de problema, de questão, e você consegue transformar vidas, né? Isso é interessante. E tem muita gente aqui que está começando nesse universo digital agora, médicos, porque não era uma área que vocês estavam alguns anos atrás e nem poderiam estar. E você é muito autêntico, né, no seu jeito de falar, é bacana, você engaja, você aproxima. Então, a sua experiência, assim, o que você poderia compartilhar com muitos médicos que estão aqui e tentando entrar nessa plataforma e não conseguem? Olha, eu acho que a principal palavra, André, para responder essa pergunta é começar. Acho que a gente não pode ficar esperando o momento certo, assim, meu Deus, eu tenho vergonha de botar minha cara no celular ali, gravar, conversando. No começo dá vergonha, mas tem que começar. Não esperar estar tudo perfeito. Vou esperar minha clínica estar daquele jeito que eu sempre sonhei, vou esperar ter toda uma estrutura. Eu tenho que começar e falar daquilo que eu sei e, principalmente, fazer as coisas com prazer. Aquilo que eu gosto de trabalhar.
né, uma área que a pessoa se sente bem trabalhando, se sente feliz em oferecer aquele serviço, ela vai passar aquilo de maneira autêntica, com confiança, e vai levar essa conexão com o paciente, vai criar essa conexão com o paciente. Então, eu acho que a principal dica para quem ainda não botou a cara é colocar, é começar. Comece, dê o primeiro passo. Eu tenho um exemplo de um amigo meu que ele é neurologista, ele é fenomenal, excelente, esse é um cara que eu confiaria, e eu falo para ele, cara, você tem que começar, você tem que botar a cara e começar. E não começou ainda? Ainda não começou. Cara, você tem que começar a botar a cara, que isso é um cara... Então, assim, Às a pessoa... vezes tem potencial e não vai, né? Quebrar o gelo e começar. Aí, que bacana. Ô, Paula, quando a gente fala com médicos, com profissionais da área da saúde, a gente tem aqui psicólogos, a gente tem aqui enfermeiros, tem vários profissionais hoje aqui da saúde, não somente médicos, nutricionistas tem aqui, enfim, uma variedade. Quando vai se falar nas redes sociais, é claro que a câmera, né, tudo isso daqui, principalmente quem não estudou comunicação e não está acostumado. Como que se faz isso sem parecer arrogante? Ou a gente quer passar seriedade, mas não precisa ser cara fechada? Não sei. Onde que a gente encontra esse tom, se é possível, né? Na simpatia, na voz? Onde que é esse começo dentro desse negócio que chama câmera aqui? Como o doutor falou, conecta muito ali. É você começar, é você fazer. A gente não gosta muito de se ver, gente, a nossa imagem, se ver nas câmeras, porque a gente não está acostumado. Assim como o próprio áudio. Eu não gosto da minha voz. Você não acostuma a enviar áudios. A gente só escreve. Então, quanto mais você fizer, mais você vai acostumar. E se você está no início, como o doutor falou, você ainda é pequeno, vamos dizer assim, o teu público é menor. Menos pessoas vão te ver errar. E aí você vai treinando, fazendo, repetindo. E quando você for crescendo, o seu público vai crescendo também, você já vai estar melhor. Então, não tem jeito, gente. Por mais que você seja muito especialista, não negligencie se preparar. Porque com técnica, você sabendo o que você está fazendo, você vai ter muito mais resultado com isso. Você relaxa porque você sabe o conteúdo, sabe a técnica e você se permite interagir mais com o ser humano. De repente, você olha para aquela câmera e pensa que é alguém querido que está ali, para você falar de uma forma mais humanizada. Hoje a tecnologia oferece às vezes textos, né? São os teleprompters. Hoje saiu da televisão e está no celular. Como que faz isso não parecer robotizado, né? Aquela coisa que ela tá lendo. Dá para perceber que tá lendo. Sim, gente, ler em público é mais difícil do que você falar espontaneamente. Eu acho. Você tem que treinar muito mais, porque a velocidade que aquele letreiro tá passando. Você escreveu aquele texto? Você já domina ele? Igual quando a gente cola na escola. De tanto que a gente escreveu e fez lá, ninguém colou aqui, Né? E aí a gente já sabe. Professor ali. A gente já sabe o que vai aparecer. Então, é só uma questão de uma segurança. Gente, eu já vi vídeos, não sei se vocês conhecem aqui, mas o Michael Bay, ele é um diretor da franquia Transformers. Uma vez ele foi dar uma entrevista num programa de TV, confiando plenamente no teleprompter. Gente, ele criou tudo aquilo, ele domina aquilo. E aí, quando aquilo ali falhou na hora do programa, ele travou, ele não conseguiu mais continuar, o apresentador teve que chamar o comercial e entrar ali porque ele não conseguiu mais falar. Porque eu estou preocupada em ser perfeito ao invés de ser eu mesma, ser mais natural. Errar é humano, o ser humano, né? erra, gente. Nas redes sociais a gente não pode errar 90% do tempo, mas um pouquinho, não tem problema. Legal. Ô, doutor, o que você considera hoje, para os profissionais de saúde que estão aqui todos, um tema bom para se falar em saúde? Agora, saindo, né, claro, da urologia, mas quando se fala em saúde, o que você acha que é legal levar para as redes sociais? Eu acho que... O que engaja? Olha, eu acho que o ser humano, que a sociedade está cada vez mais focada na mudança de estilo de vida. Prevenção, eu acho que é muito moderna, é muito atual e é atemporal, na verdade, né? Prevenção. Então, mudança de estilo de vida, qualidade de vida, exercício, alimentação, tudo isso eu acho que nunca vai cair de moda, na verdade. Eu acho que é um bom tema para alguém que esteja começando tentar atrelar a sua especialidade, a sua vivência. A vivência do consultório ajuda. O que mais tem no consultório, o que mais se falar, é uma dica? Sim, você acha? Sim, também. Os mais comuns? Sim, o que a pessoa mais domina também, né? Eu acho que se ela conseguir atrelar tudo isso a se expressar, a contar casos do dia a dia, também isso ajuda a levar, né? É o tal do storytelling, né? A pessoa ficar contando uma história, vai prendendo a pessoa, e eu acho que isso é uma boa maneira dela
começar. E mostrar o dia a dia também, né? Rotina. A rotina. Eu acho que o cliente o paciente gosta de se sentir... Dentro do consultório. Sim, mostrar ali a sua interação com a tua secretária, né? Tá Como bom. que ele vai ser bem atendido chegando ali. Acho que... Tá. Ô, Paula, para a gente concluir, senão a gente ficaria aqui mais um monte de tempo e tem um monte de gente para falar, né? Não é porque a gente gosta de comunicação que tem que ficar falando. Para concluir, como que a gente organiza as ideias para gravar vídeo e como que o corpo? Fica só com a cara nas redes sociais? Como que a gente usa a mão? Onde que eu coloco ela? Eu nunca sei onde colocar, se eu fico assim, o que eu faço? Eu vou bater na tecla da naturalidade. Só que até para você ficar natural, você tem que treinar para não parecer treinado. Gente, só que assim, ó, câmera, você não pode ficar olhando para você. Então, você se ajeita antes, esquece aquilo lá e olha no diafragma da câmera. Ali você está olhando nos olhos da pessoa, gerando conexão. Pensa, se eu estou conversando aqui com você, eu vou olhar nos seus olhos. Na câmera, onde que está o diafragma da câmera? É ali que está o olhar. Se eu falar muito assim, bem-vindos e tal, eu estou muito altiva, parecendo arrogante, ou se eu ficar falando para baixo, né, se posiciona na mesma altura, igual quando fala com criança, aquela dica que a gente dá. Respira, eu sempre falo, esqueceu tudo que eu disse, se mantenha respirando. Né? Olha eu falando para os médicos aqui, não vai circular melhor o oxigênio no cérebro? E as palavras vão fluir melhor, você vai controlar melhor a velocidade da sua fala, você posicionar essa câmera para que apareça mais, pelo menos, dos teus gestos, não só o teu rosto, porque quanto mais a gente aparece, mais a gente impacta. O não verbal, gente, representa aí 93% do que mais impacta a nossa comunicação. Não é do que as pessoas entendem, você tem que dominar o que não vai falar besteira por aí. Agora, o não verbal, tom de voz, você modula, você olha no olho, você gesticula, você desenha para a pessoa com a sua mão. Muitas pessoas têm, mas eu vou ficar presa aqui porque eu não posso exagerar. Não é o exagero, mas você usa a sua mão para falar daquilo, para acompanhar as suas palavras. Então, soma, potencializa. E, principalmente, como o doutor falou também, fala do que você sabe, do que você gosta. Isso vai gerar o quê? Brilho no olho e entusiasmo. É isso que mais conecta. Arrasou, gente. Obrigada, doutor Pedro. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Mais sucesso. Paula, parabéns por ajudar pessoas a se comunicarem, né? Porque, gente, isso vale para todos nós, né? Já dizia o velho guerreiro. Quem não se comunica, se estrupica. Então, né, Paula? Bora falar. Tchau.